Sofrimento a serviço da glória de Deus é uma realidade difícil de engolir, mas tão real quanto o próprio Deus. A pergunta que nós vemos quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, olhando para um cego: quem pecou, este ou seu pai, para que nascesse cego, ainda continua na mente de muita gente. Resposta de Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifestem a glória ou as obras de Deus. Algumas enfermidades são para manifestar a glória de Deus, algumas outras são para que Deus seja glorificado no meio da enfermidade. Mas todos, de alguma forma, para o povo de Deus, todos, de alguma forma, são para a glória de Deus. Nós temos analisado, seguindo o Evangelho de Lucas, as vezes em que Jesus vai lidar com pessoas que estão em enfermidades, o ministério de cura e dos milagres de Jesus. Nós já temos visto que o ministério de curas ou os milagres de Jesus, eles têm uma função bem específica, desejam comprovar, ratificar a identidade de Jesus, o que ele tem dito a respeito de si mesmo, que ele é o Messias, o prometido, precisa ser atestado por meio dos milagres, por meio da sua pregação. Jesus, então, é o perfeito Filho de Deus, Deus entre os homens, e isso é provado por meio dos seus milagres. Desde o capítulo 5, uma das demonstrações que Jesus faz por meio dos seus milagres é demonstrar que ele tem autoridade. Capítulo 5, ele tem autoridade para perdoar pecados. Capítulo 6, ele tem autoridade para legitimizar o que pode e o que não pode ser feito no sábado. Como o sábado, o descanso, deve ser realizado em prol da glória de Deus e o benefício dos homens. Nós vimos também no capítulo 6 que Jesus tem habilidade, capacidade de não somente dizer o que se valida, o que se pode ser feito no sábado, mas também ele próprio é o Senhor do sábado. Ele tem autoridade sobre isso. E aí chegamos no capítulo 7. Vimos no último domingo o homem que causou admiração em Jesus, a fé que espantou Jesus. O homem que compreendeu de maneira clara a autoridade que Jesus tem no ranking da existência e do universo, de comandar a longa distância o que ele queria, e esta realidade se tornaria realidade. Jesus, como sendo Deus entre os homens, um homem, Deus, a quem todas as coisas deveriam ou estavam sujeitas. No versículo 11 do capítulo 7, no entanto, a cena muda um pouco, ainda é de sofrimento, mas agora envolve morte. Como o sofrimento pode ser utilizado a serviço da glória de Deus? Quais são as coisas que nós conseguimos aprender sobre Jesus? Como ele se mostra aqui por meio desta interação com esta viúva e a multidão que a cerca, agora triste, devastada pela morte do seu único filho. Então vamos fazer a leitura do capítulo 7, versículo 11, até o versículo 17, e tirar algumas lições, como o evangelista deseja nos ensinar sobre a identidade de Jesus. Veremos a providência divina na vida de Jesus, veremos a provisão divina por meio da compaixão de Jesus e o poder de Jesus para ressuscitar os mortos. Então acompanhe, enquanto lemos Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do grande Deus. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo.
Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Vamos orar. Senhor, revela o caráter do teu Filho a nós, eu imploro. Tua palavra está aberta diante de nós e nós não podemos ajudar o Senhor se não pedir do Senhor ajuda. É um mundo diferente, com dificuldades iguais. Ainda lidamos com sofrimento, morte, penúria e dificuldade. Eu peço a Ti, Espírito, sejas o nosso professor, nos instrui, nos mostra Cristo. Peço que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer, que ela seja a nossa regra, e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto começa de maneira abrupta, dizendo: pouco depois, não se diz quando, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Isso aqui já deveria nos causar estranheza. Onde é Naim? O que Jesus está fazendo em Naim? Aqui nós estamos dentro daquele chamado grande ministério galileu. Jesus nasce em Nazaré e ele desenvolve a maior parte do seu ministério, principalmente o ministério inicial ali na Galileia. Na Galileia, no mar da Galileia, que ele vai encontrar os pescadores e chamar os seus primeiros discípulos. É ali no mar da Galileia, principalmente em Cafarnaum, que vai ser o seu quartel-general, onde ele vai fazer muitos milagres, curar a sogra de Pedro, que morava lá junto com Pedro e os outros. Cafarnaum, Galileia, chamada às vezes Galileia dos Gentios, era uma região importantíssima, pelo menos para o ministério de Jesus Cristo. Então, Jesus não saiu ainda dessa região, mas de Cafarnaum, onde ele operou este primeiro milagre, o centurião, dos versículos 1 até o versículo 10, era exatamente ali, pelo menos cuidava daquela região, havia ajudado com seus recursos a contribuir para a construção da sinagoga de Cafarnaum. De Cafarnaum, no entanto, Jesus se desloca 35 quilômetros ao sul, a uma pequena cidade chamada Naim. Nada nos escritos bíblicos fala-se muito a respeito dessa cidade. É uma cidade realmente insignificante do ponto de vista histórico. A poucos quilômetros dali, aquela feiticeira necromante da época de Saul, ela desenvolvia a sua mediunidade. A necromante de Endor estava exatamente envolvida ali. Um pouco mais ao norte, Elias havia lutado contra os profetas falsos lá de Baal, mas em Naim, a gente não tem muita coisa. Na verdade, o último censo de Israel, ainda existe essa cidade com o mesmo nome. 200 pessoas vivem lá. Mas o fato de Jesus ir para uma cidade como essa nos indica, de fato, a primeira verdade a respeito de Jesus, a providência divina por meio de Jesus. Não preciso dizer, mas é claro que Jesus, enquanto realizava o seu ministério, ele não fazia apostas, ele não ensaiava as coisas na cabeça de Jesus. Todas as vezes que ele fala a respeito do seu ministério, ele tinha diante de si algo claro como sua hora, a missão do Pai, o que eu vim para fazer, eu devo estar ali até a sua morte. Algumas vezes em Lucas capítulo 9 ele fala da sua decisão: olha, vai chegar a Páscoa, um profeta não deve morrer fora de Jerusalém. O texto diz até que alguns samaritanos olharam para Jesus e perceberam que o seu espírito, a sua face, estava resiliente, forçada, aberta, clara, de que ele deveria ir para Jerusalém. Não há nada que o Senhor faça que seja de fato aconteceu por sorte. Quando olhamos o retrato completo de Jesus e as descrições até do Antigo Testamento, nós precisamos compreender que não existe azar ou sorte. Cada atitude, cada decisão, cada movimento, cada planejamento, cada saída, cada entrada, cada conversa, cada pergunta, todas essas coisas foram providencialmente orquestradas pelo próprio Senhor, para que o resultado seja para a sua glória. Então o Senhor vai interagindo, trabalhando, usando todas as coisas
para a sua glória. Na vida de Jesus, nada foi por acidente. Não é característica divina fazer plano B, esquecer ou lembrar coisas. Isaías capítulo 46, verso 9, Deus diz a respeito de si mesmo: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Jesus vai para Naim, porque ele deve ir para Naim. Eu fico imaginando essa multidão, porque Jesus não está sozinho, certo? Verso 11. Seus discípulos, ele diz, e também numerosa multidão. Agora, é claro que Jesus, o que desde o capítulo 5 Jesus está fazendo, cada vez mais pessoas se agregam a Jesus. Pouco tempo depois, o versículo 11 diz, pouco depois, então, o que havia acontecido na sinagoga, ou perto da sinagoga de Cafarnaum, havia caminhado. Muita gente agora de Cafarnaum caminha com Jesus. 34 quilômetros, eram poucos dias andando a pé, obviamente, ou no lombo de um jumento. Mas Jesus está caminhando. E as pessoas estão lá para quê? Estão lá para aprender de Jesus. Jesus era uma escola ambulante. E as pessoas estão lá para ouvir, para saber o que Jesus está fazendo. Eu acho incrível, essas pessoas provavelmente não sabem o que Jesus está pensando, o que ele está planejando, o que ele está por fazer. Mas a maneira como ele orquestra tudo, demonstra-se de uma maneira clara quando Jesus, ao chegar na frente da cidade, no portão que dava boas-vindas para as pessoas que entravam de fora para dentro, ele encontra alguém que está indo de dentro para fora, uma outra multidão repleta de choro e de tristeza. É naquele encontro, aquela interação, demonstra a providência do Senhor, o controle sobre todas as coisas. Provável que Jesus tenha saído de Cafarnaum para essa cidade, aquele jovem, o filho dessa viúva, ainda estava vivo. Mas ele orquestra tudo para que exatamente no momento do cortejo fúnebre, quando as pessoas estão saindo de lá para cá, Jesus possa encontrar ainda fora da cidade. Existe um senso de missão, irmãos, que demonstrado em Jesus, que a gente vê aqui. Jesus está indo para Naim, não tem nenhum sentido claro, é como alguém passando uma vez para Limoeiro do Norte, que é uma linda cidade. De repente alguém passa lá da Cabeça Preta. O nome do lugar é Cabeça Preta. Aí vocês estão pensando, por que eu vou passar lá no vilarejo? O que é que tem lá que eu tenho que ir? O que é que tem de atrativo lá? O Rei do Universo deseja ir para Naim, porque ele precisa ensinar algo a seus discípulos, ele precisa trabalhar na vida de uma viúva, ele precisa realizar algo, demonstrar que existe poder sobre a morte. Em João capítulo 4, versículo 4, vocês lembram, Jesus ele está em um outro lugar, e não era nem comum passar pelas terras de Samaria. Na verdade, as pessoas contornavam por causa da dificuldade, na inimizade que existia entre israelitas e samaritanos. Jesus, no entanto, o texto diz, era necessário para ele passar por Samaria. Que necessidade é essa de tempo? Ele precisava encontrar aquela mulher naquele horário do dia, quando ninguém estava presente para ter uma conversa, sozinho com esta mulher, enquanto os seus discípulos tinham ido na cidade comprar pão, ali no maior calor do dia, para ter uma conversa sobre água, para Jesus dizer para ela que ele era a água da vida, para que lá aquela mulher pudesse reconhecer que Jesus era o maior dos profetas, era Deus, o Messias entre os homens, e retornasse, contasse para todo mundo e preparasse o ministério de 2 dias que Jesus teria logo depois daquela conversa. É a providência, irmãos, que controlava a vida de Jesus, o controle absoluto do Senhor. Isso precisa ficar claro para nós. Em João capítulo 6, Jesus passa um tempo ensinando a algumas pessoas e as pessoas não querem ir embora. É a primeira multiplicação dos pães e dos peixes.
Então o verso 5 e 6 diz, então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximou de Filipe e disse, onde compraremos pão para dar de comer a essa multidão? Aí você diz, rapaz, Jesus está preocupado aqui, ó. O texto, no entanto, diz, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus caminha 3 dias, permite que a multidão coma os 3 dias, que era normalmente o período que a pessoa teria para comer o que havia sido trazido de casa. Deixa que as pessoas cheguem a um período perto da exaustão, para que as pessoas não confiem em si e vejam Ele como aquele que provê tudo, e ensinar para os seus discípulos que eles terão responsabilidade por determinadas coisas que eles não conseguem fazer, a menos que confiem em Jesus. Jesus sabia o que queria fazer, Ele sempre sabia, sempre soube. Seu julgamento, no entanto, seu conhecimento sobre o futuro não era apenas informacional. Eu acho que às vezes a gente acha que Jesus é aquele Deus que se vira nos 30. Olha, eu vou pegar aqui o negócio, joga na mesa. Aí ele pega as informações e agora faça uma bola. Aí ele consegue juntar uma bola. Aí pega de novo e bota de volta. Balança, joga na mesa. Agora transforma aí, faz um quadrado, um carrinho. Deus não é assim. Não é somente a informação e ele se vira nos 30. Ih, deu errado. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui para trazer glória a mim. Ih, rapaz, aquilo dali não deu certo. Não tinha percebido essa variável. Deixa eu ver se eu mudar aqui para poder ajudar aquele outro. Todas as coisas estão entrelaçadas. A vida de todas as pessoas, de alguma forma, o que escrevem, o que dizem, o que cantam, onde nascem, todas as coisas estão entrelaçadas. Existe um Deus que controla todas essas coisas ao mesmo tempo, nada foge ao seu eterno presente. Esse é Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. O futuro é do jeito que Deus, ou por sua permissão ou ação, quer. Só Deus consegue orquestrar todas as coisas para que o resultado seja o que Ele decretou. O nome disso é providência. É o gerenciamento soberano, constante, milimétrico, para que nada fuja ao seu controle, mas que Ele dirige todas as coisas para a consecução dos seus planos. A providência de Deus significa que Deus orquestra tudo, natural e sobrenaturalmente. Todas as coisas, visíveis e invisíveis, dando conta de tudo, para que no final a realização da sua vontade se estabeleça. É o que Jesus está fazendo aqui. Jesus caminha para Naim, 34 quilômetros, alguns dias de viagem. Os funerais aconteciam normalmente no mesmo dia, eles não demoravam demais. Provavelmente no mesmo dia, aquele homem tinha morrido no mesmo dia. Não havia muita espera. Significa que Jesus, quando saiu de Cafarnaum, provavelmente o rapaz estava ainda vivo. Jesus está controlando o exato momento em que essa pessoa morreria, que o cortejo fúnebre estivesse saindo da cidade, exatamente quando Jesus estivesse chegando com a multidão. Você pode imaginar a quantidade de variáveis que estavam em curso para que esse encontro acontecesse dessa maneira: o tempo de viagem, o tempo da morte, o tempo para arrumar tudo, o tempo para contratar as pessoas, o tempo para comer durante a viagem, o tempo de espera uns pelos outros, o tempo de tudo. O choro das pessoas, a quantidade de desespero da mãe, a espera de talvez um familiar que vem de longe, tudo estava orquestrado, milimetricamente, providencialmente, para que dentro de alguns dias Jesus encontrasse essa mulher, quase que casualmente, mas ela saindo para enterrar o próprio filho, Jesus entrando para devolver o filho a ela. Essa é a providência do Senhor. Provérbios 16, 9 diz: o coração do ser humano traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 33 diz: para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda a decisão procede do Senhor.
Sorte é o nome que damos para coisas, eventos, cujas variáveis nós não conseguimos compreender. A ignorância nos fez dar o nome de sorte. Não existe sorte no plano de Deus. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Você perdeu os cabelos que perdeu hoje, porque Deus assim determinou. Talvez a maneira mais clara de perceber isso seja na morte do rei Acabe. Que texto, irmãos. Que texto. Isso está escrito tanto em 1 Reis, capítulo 22, quanto em 2 Crônicas, capítulo 18. Vamos abrir em 2 Crônicas, porque é difícil para vocês. 2 Crônicas, para treinar. 2 Crônicas, capítulo 18. Versículo 28 até 34. Não falei que era difícil? Não, está aí, pode procurar. 2 Crônicas 18. Versículo 28 em diante. Versículo 18 diz assim, de 2 Crônicas 18. Micaías, o profeta, portanto, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Vai ter uma guerra, certo? Uma guerra contra os sírios. De um lado está Israel sendo comandado pelo seu rei Acabe. Do outro está Judá com Josafá. Josafá é um bom rei, Acabe não. Deus quer matar Acabe por causa dos seus pecados, a destruição, a perversão do culto e todas as idolatrias que ele promoveu, ele e a sua esposa Jezabel. Deus quer matar Acabe. Como? Então ele vai se utilizar da mentira, deixando que os demônios tenham livre curso e influenciem todos os profetas que serão consultados quando Acabe está se preparando para a guerra. Micaías, no entanto, servo de Deus, diz: olha, foi assim que aconteceu. Acabe, você vai morrer nessa batalha em Ramote Gileade contra os sírios. Acabe tem uma grande ideia: já sei, vou enganar a morte. Versículo 28. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use as trajes reais. Eu não sei onde é que estava Josafá aqui não. Como é que ele se propõe um negócio desse? Acabe diz: eu vou enganar a morte, porque se vão matar o rei, eu vou me fingir que não sou rei. E vai ter o rei, Josafá, matam ele, a mim não. Então eu vou enganar. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Acompanhe, verso 30. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel. Está vendo? Se dirigiram até ele para o atacar, porém Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então, prestem atenção, um homem, quem é? Essa menor ideia. Um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Versículo 34. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol, morreu. Esse homem não podia morrer nem em casa, vai morrer na batalha. Irmãos, percebam as variáveis. Estão vendo as variáveis? A batalha está atuando, ele tenta enrolar, e talvez daria certo. Eu fico imaginando ele, a batalha, correndo, o pessoal correndo atrás de Josafá, ele diz: está vendo? Deu certo. Vamos pegar Josafá. Josafá clama ao Senhor, Deus o livra, e ele está tranquilo aqui. Só um soldado atrás. De repente o homem está aqui brincando de espirro. E o bicho papoca, bate um negócio, vai no outro canto, bate no... Acerta onde? Nas juntas da armadura. Não somente entre, mas o ferimento precisa ser
fatal. A velocidade, a força. Vocês estão entendendo? Deus planejou providencialmente destruir Acabe. Acabou-se. Para Acabe. Acabou-se. Essa é a providência do nosso grande Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso. E o homem mais contente é aquele que mais compreende essa verdade e descansa. A providência de Deus é, talvez das muitas doutrinas, um excelente travesseiro para nós descansarmos, confiarmos no Senhor, compreendermos que as coisas não acontecem aleatoriamente. Os governantes não são eleitos aleatoriamente. As pessoas não nos roubam, batem o nosso carro, não pegamos câncer, não perdemos as pessoas que amamos aleatoriamente. Existe o grande Deus que observa toda a infinidade de variáveis. Mas mais do que isso, esse não é um Deus sádico que deseja nos causar dano. Ele prova o seu próprio amor quando nos dá o seu Filho. E é pelo Filho que eu percebo a sua providência, quando essa providência de fato nos fere. Quando a providência é dolorosa, é insuportável. É pelo Filho que eu observo a sua providência. Porque quando o Senhor estava na cruz, a providência de Deus ainda estava em curso. O Senhor chega lá. E aí, da providência de Deus por meio de Jesus, nós vemos a provisão de Deus por meio de Jesus. Voltando para o nosso texto. O texto é simples. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Talvez algumas coisas para a gente entender a cena que Lucas está registrando aqui. O portão da cidade, onde acontece o encontro, era o símbolo que marcava o início da cidade. Não era como aquelas placas que nós temos de limite de município, certo? Mas aquelas placas de boas-vindas. Algumas cidades não tinham muros, eram muito pequenas, mas tinha uma porta, ou o portão da cidade. Era para dizer que existia uma cidade ali. A maior parte das coisas aconteciam ao redor desta porta. Os anciãos sentavam lá. Então, ofereciam um lugar, um palanque, por assim dizer, para os grandes acontecimentos da cidade. Os anúncios da cidade, os líderes, eles estariam lá, se não estivessem fazendo outras coisas, para julgar. As disputas seriam trazidas para esse lugar. Era um lugar sempre com bastante gente, que marcava a vida da cidade. Naquele dia específico, esse aqui, os portões estão tomados de choro e de tristeza. A situação, como o Senhor descreve aqui, é triste. Triste como poucas outras situações em todo o ministério de Jesus Cristo. Não é à toa que isso lhe confere ou lhe faz responder em compaixão. Diz que eles estão caminhando e tem uma grande multidão ao redor dela ou com ela. Essa grande multidão provavelmente era o pessoal da cidade que conhecia que ela já era viúva e agora estava enterrando o filho único. Provavelmente tinham 2 tocadores de flauta, todo judeu, e não independente dos seus recursos, teriam pelo menos alguns tocadores que cantariam notas desconexas, dissonantes, para de alguma forma ajudar a compreender a devassidão daquele momento, a ruptura daquele momento com a realidade, a tristeza, a confusão daquele momento. Algumas mulheres seriam contratadas, as carpideiras, para chorar e lamentar profissionalmente, chorar pela morte daquele filho único. Os velórios eram assim, eram tristes.
Mas existem outras coisas aqui que aumentam o senso de tristeza. O texto diz que esta viúva, ela agora está enterrando o seu filho único. Os enterros aconteciam fora da cidade. Então eles estão caminhando, os parentes ou familiares, eles deveriam guiar a procissão, ninguém ia à frente. No caso dessa procissão ou cortejo fúnebre, vai uma mulher à frente, vestida de preto, sim, para demonstrar a sua tristeza, que era comum naquela época, mas ela vai sozinha. O texto não diz nada a respeito de noras ou de netos, e é provável que, dizendo da maneira como disse aqui, esse jovem não tinha casado, não tinha então ninguém, no caso de Noemi e Ruth, para de alguma forma ajudar essa senhora. Perder o marido já teria sido difícil, naquela sociedade perder o marido teria algumas complicações, isso é, aquele senso de proteção, aquela provisão que naquela sociedade vinha por meio do marido, seria quase perdida, ela teria que depender de outras pessoas. Nesse caso, o marido lhe deixou um filho, um único filho, e esse filho poderia então prover, proteger, dirigir e conduzir a linhagem do seu pai. É por isso que no Antigo Testamento é tão importante que se tenha filhos. Não somente porque os filhos são bênção de Deus, mas também porque os filhos são aqueles que conduzem, que promovem, que mantêm a linhagem. Numa sociedade onde história é tão importante, morrer sem filhos era morrer sem linhagem, era ser esquecido, era não ser computado. Essa mulher não tem futuro, ela não tem proteção, ela também não tem presente. Ela vai depender dos outros, que agora choram por ela. Ela deve esperar que eles talvez o ajudassem posteriormente. Um buraco era cavado do lado de fora da cidade, provavelmente do lado do seu marido, e depois pedras eram colocadas em cima, para avisar aqueles que trafegavam pelo lugar que aqui e ali estavam mortos, para que eles não se contaminassem. No Antigo Testamento, existem muitos textos que descrevem a dor de enterrar um filho único. Por exemplo, em Jeremias capítulo 6, quando o Senhor descreve o seu juízo sobre Israel, descreve o lamento por conta do cativeiro, ele diz assim: ó filha do meu povo, vista roupa feita de pano de saco e role no pó, prantei como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor de vocês. Amós, que descreve o juízo de Deus para com Israel, diz: farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. A morte de um filho único era visto como as piores, ou a pior das tragédias que poderiam acontecer em uma família. A morte do filho significava o abandono, a completa destruição do futuro da família. É uma cena de fato triste. É uma cena de fato muito triste. Esta mulher viúva agora está completamente desamparada, sendo que sai para enterrar seu próprio filho. Enquanto o cortejo de dentro da cidade é liderado por esta viúva, Jesus, na contramão, se aproxima dela. E Deus, em sua providência, os faz encontrar. E da providência do Senhor, nós vemos a sua provisão. E a sua provisão é a sua compaixão. É estranho que Jesus diz: ao vê-la, o Senhor sente compaixão por ela. O que significa sentir compaixão? E enquanto eu pensava sobre essa situação, eu fico pensando sobre como o nosso povo, como o meu próprio coração, tem ficado embrutecido diante das tantas mazelas. Jesus era um homem que viu a aflição.
Ele via os destroços, os efeitos do pecado de uma maneira muito mais profunda e vívida do que eu, mesmo assim. É um homem que respondia às misérias dos outros com compaixão. Esse é o significado da palavra compaixão. Compaixão fala de uma resposta forte, intensa e interna pela miséria do outro. Compaixão é aquela resposta que vem de dentro. O Antigo Testamento fala daquelas compulsões que acontecem nos intestinos. Forte, intensa e interna pela miséria dos outros. Descreve a experiência de grande afeição. São os movimentos mais profundos da vontade empurrados em uma determinada direção. Me compadecer daquela pessoa, por qualquer que seja as necessidades, ajudar de alguma forma, padecer com ela. Exatamente isso que em Lucas capítulo 10, quando Jesus descreve a parábola do bom samaritano, descreve que foi exatamente isso que o samaritano sentiu ao ver o homem quase morto, tendo sido roubado pelo caminho. Os outros passaram de largo, ele sentiu compaixão, e aí tratou o outro como o outro precisava ser tratado. Lucas capítulo 10, verso 33. De todas as deidades, irmãos, que nós vemos aí fora, somente o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é um Deus compassivo. É um Deus misericordioso, tardio em irar-se. Como nós vimos na EBD, Alá não tem misericórdia. Aqueles que são ateus ou arrogam a existência, o que eles fazem? Quantos orfanatos a sociedade dos ateus caridosos formaram? Quantos orfanatos eles cuidaram? Quantas pessoas com deficiência eles cuidaram? Quantas casas de recuperação eles protegem? Quantos foram para a África em busca de cuidar dos leprosos? Onde está o aparato do mundo que diz que Deus não existe, que o ser humano alcançou? É o Deus da Bíblia, é o Deus que demonstra uma compaixão divina, de fato. Salmo 103, vamos abrir esse texto, Salmo 103, versículo, é um texto que tem estado conosco nos últimos meses. Salmo 103, só do versículo 8 até o versículo 14. Versículo 103, né? Eu falei 13, né? Eu falei o 3, foi? É isso mesmo, 103. Ele diz assim no verso 8, do Salmo 103, 103. O Senhor, vamos ler todos juntos, verso 8 até o verso 14. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Esse é um texto fabuloso. O Senhor não nos trata conforme nós merecemos, mesmo nas nossas dificuldades, limitações. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Não se ira para sempre, nem conserva para sempre a sua ira contra nós. Jesus então encontra esta mulher e, movido de compaixão, ele manda que ela pare de chorar. Pare por um momento.
Digamos que você está no velório de alguém que você não conhece, enterrando o seu único filho. O que as pessoas ao seu redor diriam quando você fala com a mãe, diz assim, para de chorar. Poderia se constituir, talvez, de todos os exemplos, na história dos exemplos de insensibilidade, o maior deles. Como alguém pode, em sã consciência, se aproximar de uma viúva e mandar que ela pare de chorar? O que seria mais correto a fazer do que chorar pela morte do seu único filho? Da destruição da descendência, da linhagem, o que seria mais comum, mais sensato a fazer, senão me esvaziar em lágrimas? Como Jesus pode ser tão insensível e ordenar que ela pare de chorar? A não ser que aquele que ordena para que ela pare de chorar tem autoridade para remover o que causa aflição e lhe devolver o filho. E obviamente esse é Jesus. Ele ordena que ela pare de chorar, não por insensibilidade, mas porque ele sabe o que tem que fazer. Na verdade, isso está dentro do mapa do seu ministério. É para isso que ele saiu de Cafarnaum. Foi exatamente isso, para encontrar essa mulher aqui e, no seu desamparo, movido por compaixão, resolver o seu problema. Ele toca o caixão. O caixão não era mesmo um caixão, mas talvez uma tábua onde o corpo ficava em cima. Não era um caixão, porque a maneira como fazemos caixão agora não era daquela cultura. E ao tocar no caixão, aqueles que estão carregando param. Existe um momento solene. As pessoas não sabem muito o que está acontecendo. Talvez alguns ouviram falar de Jesus, mas nem todos. Jesus está trazendo uma multidão. Quem é esse que, em confronto, ao encontrar esta viúva enterrando o seu próprio filho, ordena que a viúva pare e, ao mesmo tempo, ordena que os homens, ou toca no caixão e os homens param. E aí o texto transiciona da sua compaixão para o seu poder. No meio do verso 14, Jesus diz: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Estava morto, sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Irmãos, isso aqui é fabuloso. Tente ir num cemitério e tente pregar ao morto: levante-se! Pegue o megafone, faça luz, jogo de luz, faça todos os malabarismos, diga a um defunto para que ele se levante. Isso não tem relato ou paralelos na história bíblica. Os homens oraram e Deus respondeu. Os homens fizeram determinadas coisas, mas os profetas, por exemplo, é o caso de Elias, Deus respondendo a oração, mas simplesmente ordenar, é Jesus falando com um homem morto. Eu sei que ele está falando com o morto porque ele diz: jovem, eu comando a você. Jovem, eu ordeno a você. Levante-se. Ele não diz que o jovem viva, ele não diz que o jovem fale, ele não diz que o jovem se sente, ele simplesmente diz, ele quer que o jovem se levante, se erga. E o jovem simplesmente obedece. Este Jesus é aquele de quem é dito em Salmo 33, versos 6 e 9, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir.
João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui Jesus, mais uma vez, se utilizando da autoridade inerente de Criador de vida. Ele simplesmente fala, sem nenhum esforço, ele cria as coisas apenas por pronunciar, por ordenar. E aquilo que não existia poderia trazer à existência, como aquilo que existe pode de novo ser reestruturado. Existe poder na autoridade das palavras de Jesus. Algo acontece quando ele ordena, o que seria diferente entre eu e você. Fale quanto você quiser para que o morto ressuscite. Não cabe a você, você não tem autoridade para ressuscitar mortos. A matéria, a alma, o céu, o inferno, todos os trâmites para ressuscitar não vão obedecer você. Somente alguém que está acima, completamente no topo do ranking, pode ordenar de todo mundo, de cima para baixo, que faça o que ele quer. E ao ouvirem, não importa quem seja, eles obedecem. Quando o Senhor ordena, ele não sugere. Quando declara, não espera ansiosamente para que aconteça. O Senhor ordena, e mesmo a morte e a sepultura deve obedecer ao seu comando. Não importa quantas barreiras precisam ser cruzadas ou quantos trâmites precisam ser cumpridos, o Senhor ordena e a realidade acontece. Ele fez isso com a filha de Jairo, nós vimos no capítulo 8, verso 54. Menina, levanta o poder criativo de Deus, de formar a realidade a partir de uma ordem. É o poder de transformar o pensamento em realidade. Em João capítulo 5, existe uma aplicação para isso. Jesus vai falar a respeito do último dia, da autoridade que ele tem de conceder vida. Ele diz que isso aprendeu do próprio Pai, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim o Pai conferiu a mim, vida em mim, para que eu dê a quem eu quiser. E aí ele está falando com aqueles que estão seus interlocutores, os fariseus, e ele pula. Vocês estão se maravilhando disso? Porque eu posso falar aqui para uma pessoa e outra ali ressuscitar? Vocês estão se maravilhando disso? Porque eu falei para um morto ressuscitar? Você acha que isso é muito? Ele diz no verso 21, assim como o Pai ressuscita os mortos, assim também o Filho vivifica quem quer. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Não fiquem maravilhados disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz, sairão. Jesus citou o jovem. Vocês estão maravilhados? Um dia, ele pronunciará uma palavra, e os bilhões de pessoas que viraram já farelo nesses milênios de história, os bilhões de pessoas, eles ouvirão a voz, o chamado do seu Criador, Jesus, e eles se colocarão em pé diante dele. Isso deve maravilhar você. Não que Jesus consegue curar ou ressuscitar um morto, mas que tudo que ele desejar realizar, não importa quão longe, quão perto, quão alto, quão pequeno, ele irá fazer. Um dia ele ressuscitará como? Por sua palavra. De alguma forma eles ouvirão. Eu não tenho condições de adentrar os milênios e alcançar aquela pessoa. Não sei nem que eles existiram. Para Jesus, não. Existe um link. Um link é como se eles tivessem que dar conta ao seu Criador. Devem aguardar enquanto o Criador o chama. E ao chamar, não importa quando e como ele morreu, ele voltará a viver. Os que se acham nos túmulos, pessoas que morreram aqui, ali, além, o Senhor ressuscitará os que estão nos túmulos, pelo poder da sua palavra. É o que Jesus está dizendo. Bilhões de pessoas que viveram antes deste mundo serão ressuscitadas de uma maneira semelhante. O Senhor mandará levantar-se. Levantem-se. Levantem-se.
e eles obedecerão. É isso que acontece aqui. O jovem, não importa onde a alma dele estava, o corpo estava lá, a alma escuta, a alma obedece. Porque Jesus não tem que pedir permissão para ninguém, a alma entra no corpo. E o homem, porque ele tem que obedecer. E o homem se coloca sentado e começa a falar. E o texto diz, e ele o restitui à sua mãe. Eu sei que o jovem aqui voltou a viver, mas Jesus está preocupado com a mãe. É como se ele dissesse, eu vim para isso, está aqui. Você não precisa chorar. Eu resolvi o seu problema. Ele restituiu a sua mãe. Qual é a resposta do povo, irmãos, diante de tudo isso? O texto diz que eles ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Talvez estivessem lembrando de Elias, né, que ressuscitou o filho daquela jovem, lembra? Talvez eles pensassem, por isso que eles estão pensando em profeta. Deus visitou o seu povo. Mas infelizmente, irmãos, antes que você se anime com essa descrição, eu preciso perguntar, Jesus era um profeta? Sim. Ele era um grande profeta? Sim, o maior deles. Mas Jesus era só um profeta? Deus havia visitado o seu povo? Deus estava entre eles. Ali era Deus. Era Deus. Eles não viram. Os mormons, testemunhos de Jeová, o povo islâmico, todos eles vão dizer que Jesus é um grande profeta. E ao colocar Jesus como grande profeta, eles colocam menor do que Deus. E aí Jesus acaba recebendo demérito por conta disso. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo, ele era Deus. Enquanto Jesus vivia aqui diante das pessoas, ele revelava Deus aos homens. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Ninguém jamais viu a Deus. É o Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Ninguém nunca viu a Deus. Mesmo Moisés olhou Deus pelas costas. A única maneira de conhecermos a esse Deus é se Deus decidisse se revelar a nós, e ele se revelou por meio da Escritura, por meio de ações na história, dizendo que foi ele, mas primariamente ele se revelou por meio de Jesus. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Ninguém conhece a Deus a não ser por meio de Jesus. Ninguém conhece a Deus a não ser por meio de Jesus. Algumas aplicações para nós terminarmos, irmãos. É fabuloso ver a compaixão de Jesus. Mas eu realmente acho que algumas vezes nós não experimentamos essa compaixão de Jesus porque nós não quebramos. Nós achamos que Jesus precisa só me dar uma ajudinha porque eu sou bom. Ele precisa me dar, eu tenho 90% das coisas resolvidas. Se o Senhor me desse esses 10%, eu só preciso de uma ajudinha, de um empurrãozinho. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Mas o que a palavra de Deus diz é que todos nós estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas. Todos nós como pecadores. E o Senhor Jesus só veio porque nós não conseguíamos nos salvar. Nem por meio de boas obras, nem por meio de conhecer um ou outro. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Esta mulher, ela é encontrada por Jesus na pior de todas as calamidades familiares. E é na pior de todas as calamidades que ela tem condições de experimentar a compaixão de Jesus. Eu acho que alguns de nós não experimentamos porque nós somos autossuficientes, capazes. Nós não precisamos tanto de Deus.
Nós temos um bom trabalho, temos a estabilidade financeira, nós temos uma boa inteligência, um bom treinamento, um bom curso, um bom emprego, uma boa família, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, boa saúde. Quem tem saúde tem tudo. Vamos para frente. Você é pó. E a menos que você compreenda que é pó, você não desfrutará da compaixão de Deus. A menos que você compreenda que você necessita, você não experimentará a vinda do Senhor, o Pai dos órfãos, né? Aquele que cuida das viúvas. Deixe que o Senhor console você na sua miséria. Talvez você esteja assim, na miséria. Esse é um bom lugar para encontrar Jesus. Saiba que o Senhor se importa com as nossas mazelas. Ele é o Deus de toda consolação. E se algumas vezes não nos dá o que nosso coração anseia nessa vida, sua provisão e providência consegue trabalhar, está orquestrando tudo isso para a sua glória e para o nosso benefício. Quando é impossível ver o fim da equação, olhe para aquele que criou a equação. Nosso Deus, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor não nos fere para nos consumir. Nós, teus filhos, recebemos de ti as dificuldades e as aflições como meios para confiarmos no Senhor. Então nos encontra, Senhor, em nossa miséria. E se é pela miséria que nós encontramos o Senhor, que assim seja. Queremos conhecer mais a Ti do que qualquer outra coisa. Queremos estar contigo do que com qualquer outra pessoa. Em nome de Cristo. Amém.